Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos ao PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobê. Nós aqui na mesma vibe de todas as semanas, estudando a Palavra de Deus, sorvendo o néctar da sabedoria de Deus encarnado em Sua Palavra e recebendo todas as bênçãos que a palavra promete para nós, recebendo a salvação, recebendo a missão e a vocação e o chamado que ela tem para nós. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Chegamos ao fim, Paulo chega ao fim de sua terceira viagem missionária. Paulo está em caminho de retorno para Jerusalém. Só lembrando, tivemos a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária e estamos na terceira viagem missionária. Semana passada falamos que Paulo estava em Troade, lá houve aquele acidente com Eutico, e nós falamos também que tem muitas pessoas na condição de Eutico, ou seja, estão na janela, nem entram na igreja e nem deixam a igreja entrar dentro deles. No final das contas, Eutico ressuscitou e nós havíamos parado nesse ponto. Hoje nós queremos falar, Paulo volta para Jerusalém com as mãos repletas de frutos. Paulo não era mais o mesmo quando retornou para Jerusalém. As experiências, as vivências, que ele teve ao longo dessas 3 viagens missionárias mudou a história de Paulo. Jesus Cristo veio para mudar a nossa história. Amém? Quanto mais você tiver experiências com Ele, relacionamento com o Espírito Santo, mais a tua história será mudada, como a história de Paulo foi completamente transformada. E Paulo voltou para Jerusalém cheio de frutos, cheio de testemunhos para contar, e encontrou Jerusalém engessada, cristalizada, fossilizada nas suas tradições religiosas. Talvez ele achasse que, não que ele quisesse glória, porque ele sempre, o centro do ministério de Paulo foi sempre Jesus. Porém, talvez ele não tivesse ideia do tipo de recepção que ele teria lá. E ao chegar, os religiosos de plantão trataram de tentar fazer com que Paulo se encaixasse na lógica deles. Paulo trazia notícias de várias conversões da parte dos gentios em oposição aos judeus. Em toda viagem missionária, Paulo fundou igrejas, comunidades. Paulo confirmou ministérios e Paulo fez discípulos. Paulo cumpriu a missão dele. No entanto, quando ele voltou para a igreja de Jerusalém, eles quiseram que ele participasse do rito judaico e disseram: como que nós vamos... Entre nós há muitos convertidos do judaísmo e eles têm a notícia de que você tem pregado que as pessoas abandonem a fé judaica. Primeiro, mentira, Paulo não falou nada disso. Mas houve um grande reboliço porque, primeiro, eles achavam que Paulo era um inimigo dos ritos judaicos.
né, da religião judaica, dos judaizantes que estavam sendo recebidos na igreja nascente em Jerusalém. E disseram também que Paulo tinha introduzido pessoas estranhas dentro da sinagoga, dentro do templo, né? E fizeram ali uma pantomima ali para fazer com que Paulo parecesse religioso. Querido, não queira parecer nada, seja filho. Não queira parecer crente, seja crente. Não queira parecer cristão, seja cristão. E o cristão é aquele que não se deixa formatar nem pelo mundo e nem pela religião. Então Paulo estava ali sofrendo esse ataque, e o cristianismo recebeu esse ataque ao longo da história toda. Que tipo de ataque? Toda vez que a gente aparece com a fé fresca, a fé impactante, a fé genuína em Cristo Jesus, sempre há uma tentativa das fés estabelecidas, as crenças estabelecidas no mundo, de tentar formatar. Jesus, ele trouxe o novo para nós. Jesus trouxe a salvação que há no nome dele. E isso é completamente desconcertante para o mundo, desconcertante para a religião. Muda o status da religião, porque a religião no seu cerne quer dizer religação. E Jesus veio dizer que não existe intermediário senão ele que é o caminho. A religião não pode ser o intermediário entre o homem e de Deus, porque a religião é discurso humano, a religião é troca, é escambo com Deus, é troca com o divino. E a fé em Cristo Jesus vem verdadeiramente dizer que nós não temos nada para trocar com Ele. Nós somos desesperados por Ele. Nós precisamos muito, mas muito, muito dele. Ele nada precisa de nós, mas nós precisamos muito dele. Então, a fé em Cristo Jesus é a negação da religião, né? E estabelecimento de uma verdade. Qual verdade? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela fé, irmão. É pela graça, é pela misericórdia. E isso quebra os monopólios, essa verdade quebra os monopólios. Durante muito tempo, os poucos escolhidos, profissionais do culto, profissionais da religião, profissionais eclesiásticos, mantinham o monopólio da salvação. Então, se alguém quisesse se salvar, precisaria cumprir ritos impostos por eles e criados muitas vezes por eles. E Jesus veio exatamente para dizer: é pela graça, é pela aceitação do meu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Isso quebra monopólios. Então Paulo vinha com uma notícia de quebra de monopólio, dizendo: a salvação é no nome de Cristo Jesus. E isso causou retaliações. Paulo foi preso, Paulo foi retalhado. Tentaram modular, tentaram calibrar essa mensagem revolucionária de Cristo Jesus, calibrar com a lógica da religião. Tem muita gente, milhares de pessoas vivendo ainda na lógica da religião, sendo filho de Deus. É muito triste. Paulo chama a religião de rudimento. O que Jesus veio trazer é extremamente novo e impactante. E milhares de pessoas ainda estão vivendo no velho, no fossilizado, no jurássico. É triste isso. É muito triste. Então Paulo foi preso. Depois foi... dos próximos capítulos nós vamos desenrolar do final da história de Paulo. Mas eu quero saber como que está a tua história. Você está vivendo na lógica da religião ou você está vivendo
debaixo da égide da verdade. Porque a palavra diz: conhecer a verdade. Conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Se você ainda vive cativo nas tuas situações, se você ainda não recebeu a salvação e recebendo a tua salvação ainda se submete a viver em subcondições de existência, eu arrisco a dizer que você ainda não conheceu a verdade. Porque a palavra do Senhor diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É uma libertação em todos os sentidos. Paulo estava em Roma, Paulo estava cativo, porém ele se sentia completamente livre para falar e para fazer aquilo por qual ele foi chamado. Ser livre é quando nós fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados. É como nós vivemos conforme a nossa natureza real e a nossa essência real. Amém? Isso é ser livre. Receba essa palavra nessa manhã. Não se deixe formatar pela religião. Cristo Jesus não é religião. Cristo Jesus não é mais um subproduto da religião. Jesus veio trazer o novo. Jesus veio trazer a verdade. Basta que você deixe ele mudar o teu programa. A gente está lá naquele programa antigo da religião, lá naquele Linux velho e carcomido. Jesus vem trazer o novo. Jesus vem trazer uma nova consciência, uma nova espiritualidade em Cristo Jesus. Receba essa manhã essa novidade, essa boa nova, que é viver debaixo da bênção. Da bênção é de viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que é viver na fé no nome do poderoso Filho de Deus. Amém? Receba essa palavra. Você não precisa mais de nenhum intermediário. Dobre o teu joelho. Ele está acessível a você. Nós não precisamos mais de intermediário, porque em Cristo Jesus cada homem na face da terra se faz sacerdote. É chamado para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Seja o sacerdote na tua casa. Receba o novo que Jesus tem para a tua vida. Paulo terminou os dias dele falando de Jesus. Acredito que completamente livre, ainda que estivesse preso. Que você não seja manietado, que você não seja aprisionado pelas tuas condições, situações desta vida, situação de doença, situação de falta de liberação de perdão na tua casa, situações N que prende a gente, situação de excesso de religiosidade. Que você não se deixe manietar por nada disso. E receba o novo de Jesus Cristo hoje na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Toca cada pessoa hoje, Deus. Abre a mente, abre o coração. Que ela receba no espírito dela essa palavra que é libertadora, Pai. Para ela entender que o Senhor não é religião. O Senhor é a boa nova, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Que essa pessoa receba-o como o único Senhor da vida dela, Pai. Senhor e Salvador da vida dela. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu querido. Deus te abençoe.